Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E no vídeo de hoje nós vamos procurar entender porque é que o caminho e a evolução espiritual são tão complicados e tão intrincados e porque é que tantos de nós encontram tantas dificuldades e tantos desafios, mesmo aqueles que praticam isto durante anos nesta senda iniciática. É evidente que nós sabemos que existem imensas armadilhas ao longo do caminho. Existe, nomeadamente, o apego às nossas crenças limitantes. Existe, nomeadamente, o apego às ilusões do nosso ego e tantas outras armadilhas que nos vão fazendo crer ao longo do caminho que nós somos maiores do que aquilo que realmente somos, que nós sabemos mais do que aquilo que realmente sabemos, que nós somos melhores do que aquilo que realmente somos e que já alcançamos algo de muito notável, quando na realidade ainda não alcançamos nada. Mas todas essas armadilhas são armadilhas que todo e qualquer caminhante desta senda espiritual tem que conseguir transcender na sua vida. E, no entanto, não é nenhuma dessas que eu me refiro e nenhuma dessas é, na minha opinião, o principal obstáculo que qualquer caminhante desta aspirante a esta evolução espiritual, alguém que deseje progredir nesta senda espiritual, não é nenhum destes obstáculos aquele principal obstáculo a que eu me refiro desde o início. Mas antes de vos referir qual é então este principal obstáculo, eu gostava de vos apresentar o trabalho deste senhor. O Dr. Hermann Ebbinghaus foi um famoso psicólogo alemão que se notabilizou no estudo da memória e nos vários mecanismos de armazenamento que levam a que nós consigamos ou que não consigamos armazenar tudo aquilo que aprendemos e armazenar tudo aquilo a que somos expostos. Através de um estudo e de múltiplas experiências ao longo dos anos, o Dr. Ebbinghaus conseguiu, portanto, coletar um conjunto de dados que lhe permitiram estabelecer a sua famosa curva do esquecimento. E se nós analisarmos cuidadosamente a curva de esquecimento de Ebbinghaus, nós chegamos à conclusão que sempre que somos apresentados a um novo conjunto de conhecimentos, esse conjunto de conhecimentos tem tendência a se dissolver muito rapidamente na nossa memória. Assim, nós reparamos que quando começamos a estudar e somos apresentados a esse novo conjunto de acontecimentos, a nossa capacidade de reter esse conhecimento é muito perto dos 100%. No entanto, nós vemos que logo passado cerca de 20 minutos, esse conhecimento integral, essa memória, já só está a cerca de 45% do total. E passado 24 horas, ela está apenas de uns incríveis 20%. O que isto significa é que, passado 24 horas, nós continuamos a reter uma parte muito importante desse conhecimento. Retemos, assim como quem diz, o esqueleto do conhecimento. Agora, todas aquelas pequenas coisas que, digamos, circulam à volta do esqueleto e lhe dão forma, já se desvaneceram da nossa mente e nós retemos apenas 1/5 daquilo que nos foi apresentado. E, decorrendo mais algum tempo, nós vemos que, passado 7 dias, essa quantidade, essa percentagem do conhecimento retido desceu para apenas 10% do total do conhecimento que foi apresentado. E passado 30 dias, um mês, isso desce a uma percentagem praticamente irrisória de 5%. Ou seja, nós temos uma vaga ideia do que aprendemos, conseguimos articular vagamente qual foi o conhecimento que aprendemos, mas já não conseguimos definir, lembrar e refazer tudo aquilo que nos foi ensinado. Nós podemos, a bem da justiça, continuar a dizer: eu participei neste curso, eu assisti a este workshop, eu participei nesta formação. Mas se nada mais foi feito, nós podemos dizer que efetivamente estivemos lá, mas já pouco ou nada retemos do que lá nos foi apresentado. Mas quando eu digo se nada mais foi feito, a que é que eu me estou a referir? Ora bem, o Dr. Ebbinghaus resolveu não ficar apenas pelo estudo da curva de esquecimento e resolveu levar os seus estudos ainda mais longe. Assim, ele testou o que é que aconteceria se os alunos fossem sujeitos a uma nova aprendizagem do mesmo conhecimento após a aprendizagem inicial. E assim sendo, ele chegou a um novo conjunto de valores e a um novo conjunto de gráficos que ficaram conhecidas como as curvas do esquecimento e da retenção. Então, o que é que o Dr. Ebbinghaus fez?
aos mesmos alunos que tinham sido sujeitos ao primeiro conjunto de aprendizagens e que deram origem a esta primeira curva azul escuro que nós vemos aqui neste gráfico e que já tão bem conhecemos como a curva de esquecimento, ele resolveu expô-los ao mesmo conhecimento anterior apenas uma hora depois da aprendizagem inicial. E o que é que nós vemos? Vemos que os alunos atingem taxas de retenção superiores à que alguma vez atingiram durante a aprendizagem inicial. E depois essas taxas vão igualmente decaindo ao longo do tempo, mas nunca chegam a ser tão baixas como aqueles que não tiveram nenhuma revisão, ou seja, aqueles que se ficaram pelo conhecimento inicial. E depois simulou o que é que aconteceriam apresentando de novo o mesmo conhecimento 24 horas após a aprendizagem inicial. E, portanto, nessa segunda revisão, nós vemos que, de novo, a taxa de retenção subiu bastante em relação à taxa do primeiro aprendizado e depois continuou a decair, mas com taxas com uma curva sempre superior aos valores anteriores. E, portanto, que é exatamente a curva que nós vemos a laranja. E depois fez uma terceira revisão, passado 7 dias da aprendizagem inicial, que é esta curva que nós vemos a verde, e nós vimos que de novo aumenta a taxa de retenção de conhecimentos e, portanto, essa curva já anda por patamares muito superiores a todos os outros e todos os alunos retêm muito mais conhecimento do que aqueles que não fizeram nem a primeira, nem a segunda e muito menos a terceira revisão. E, finalmente, temos esta curva a preto, que são os alunos que fizeram uma quarta revisão passado 30 dias, ou seja, foram de novo expostos aos mesmos conhecimentos e às mesmas práticas, e nós vemos então que a taxa de retenção aumenta bastante e praticamente nunca chega a reduzir, nem se aproxima minimamente da taxa de retenção e de conhecimento daqueles que não fizeram todas estas revisões. E assim sendo, o que é que nós podemos concluir dos ensinamentos do Dr. Ebbinghaus? Eu acho que é evidente que logo à partida nós não podemos confundir aprendizagem com retenção. A aprendizagem normalmente nasce de um impulso, nasce de uma motivação. É algo que nós queremos fazer, é algo que nós queremos saber, é algo que nós queremos aprender. E, portanto, isso leva-nos ao passo inicial da aprendizagem. Mas é isso. Isso é uma motivação, é um sentimento. No entanto, nós já vimos que a aprendizagem decai muito rapidamente e se reduz a uma insignificância ao longo de um curto período de tempo. Portanto, para a aprendizagem não desaparecer, para essa motivação inicial não se desvanecer, o que é que nós precisamos? Nós precisamos da disciplina. Precisamos da disciplina para repetir o ensinamento. Precisamos da disciplina para repetir as práticas. Seja isto o que quer que seja, em cada um dos campos espirituais em que cada um de nós está. Se é meditação, nós precisamos de repetir a meditação. Se é mantras, nós precisamos de repetir os mantras. Se é algum tipo de cura, nós precisamos de repetir o procedimento. Porque, voltando ao início, a aprendizagem nasce de uma motivação, mas uma motivação é passageira, é um sentimento. Hoje nós temos, amanhã não o temos. A disciplina é um hábito. E um hábito é algo que fica adquirido. E, portanto, nós temos que transformar essa motivação inicial que nos leva à aprendizagem num hábito que leva à retenção, no hábito de repetir o estudo, no hábito de repetir a prática, no hábito de aplicarmos tempo e esforço para sedimentar aquele conhecimento. E a partir do momento em que ele fica sedimentado, ele deixa de ser uma emoção e um sentimento passageiro e passa a ser um hábito que nasceu em nós, que está sedimentado, que está ancorado e que é duradouro. E nessa altura nós podemos dizer que o conhecimento está dentro de nós. E, portanto, acho que todos nós conhecemos aquelas pessoas que connosco percorrem o trajeto espiritual e que às vezes têm estas deixas, estas saídas, estes desabafos como: eu até gosto das aulas, mas ele é tão repetitivo, está sempre a dizer a mesma coisa. Eu gostava que as coisas fossem de outra maneira, gostava de não estar sempre a ouvir a mesma coisa, gostava que pudéssemos falar em coisas diferentes. A partir do momento em que nós descobrimos como se processa o mecanismo de retenção
e de aprendizagem e de como a curva de esquecimento se processa muito rapidamente a partir do momento em que nós não fazemos revisões daquilo que aprendemos num espaço determinado de tempo, se calhar nós temos que olhar de outra maneira para aquele professor um bocado chato que de vez em quando volta a dizer as mesmas coisas e que não nos agrada assim tanto. E se calhar nós temos que colocar essa questão para nós próprios. Se calhar aquele professor um pouco chato, que repete muitas vezes as coisas, se calhar ele sabe algo que nós não sabemos. E, portanto, se calhar mais vale prestar-lhe um bocado mais de atenção, porque, quem sabe, ele já estudou as curvas de aprendizagem e já sabe qual é a melhor maneira desse conhecimento ficar sedimentado em nós. Tudo o resto parte de nós próprios. Transformarmos esse impulso, essa emoção da aprendizagem inicial num hábito enraizado dentro de nós que se transforma numa disciplina. E, por alguma maneira, passar esta mensagem, que é a mensagem de como nós podemos ancorar e sedimentar dentro de nós os conhecimentos que queremos adquirir e que queremos levar para a nossa vida, como podemos transformar esse impulso de aprendizagem, esse sentimento que é algo passageiro, em algo mais definitivo e ancorado. E isso exige de nós disciplina, exige de nós força de vontade, exige de nós tenacidade, exige de nós algum esforço naqueles dias em que o corpo ou o espírito nos pede outra coisa qualquer, mas nós sabemos que se queremos realmente aquilo para a nossa vida, temos que dedicar o tempo e o esforço até que aquilo que agora fazemos por disciplina se torne um hábito com que nós já não conseguimos sobreviver. E pronto, hoje foi o vídeo de hoje. Eu agradeço-vos a todos por terem estado presentes e despeço-me de todos vocês até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.